que uma das coisas que mais pega para o enfermeiro, independente em que momento que a gente está, se é processo seletivo, se é o dia a dia do enfermeiro, mas o que a gente mais percebe que pega para o enfermeiro é exatamente a segurança, ou melhor, a falta dela, a insegurança. Eu queria que vocês realmente confirmem ou não para mim em relação a isso, assim, segurança é algo... Olha, gente, apareceu um monte de fogos aqui, né, efeitos especiais aqui na live. Então, segurança é algo que realmente pega para vocês? E hoje a gente trouxe um tema que foi um de vocês, se eu não me engano foi até a Mel que acabou de entrar, boa noite, Mel, que pediu, que era sobre dinâmica em grupo. Então, como que a gente se comporta numa dinâmica em grupo? Como que a gente fica seguro numa dinâmica em grupo? E aí eu queria muito que vocês compartilhassem comigo, para quem já participou de dinâmica. Boa noite! Mel hoje tá distante, Mel tá cuidando da sogra aí no Paraná. Todo mundo também mandar energias positivas para ela. E pessoal, como que foi a dinâmica em grupo de vocês? Para quem já participou, ou minimamente, aquela entrevista que às vezes tem mais de uma pessoa ali junto, como que foi para vocês participar disso? Qual é o sentimento que vocês têm quando vocês chegam no lugar e que você... Obrigada, Mel, uma honra, muito obrigada. Então, assim, como que é para vocês chegarem sabendo que vocês vão participar de uma dinâmica em grupo, ou chegar e perceber que você achava que era uma entrevista, mas que na verdade é uma participação de várias pessoas, e aquela entrevista que você achava que era o tete a tete seu ali com o recrutador ou com o gestor acaba virando uma dinâmica em grupo. Então eu queria que vocês me contassem um pouco como que foi a experiência de vocês em relação a isso. Então, atendendo a pedidos, estamos aqui para falar sobre dinâmica em grupo e como que a insegurança ela é crucial dentro dessa dinâmica. Então, se a gente chega já inseguro, a gente acaba demonstrando isso tanto para o recrutador, para o gestor que está ali, e até mesmo para todas as outras pessoas que estão participando junto. Quem às vezes já está muito habilidoso dentro de dinâmica e começa a perceber que o concorrente dele está inseguro, é naquele momento que ele começa a utilizar a insegurança do concorrente a favor dele. Então isso acontece muito. Então, se alguém já passou por isso, por favor, gente, comenta aqui pra mim e vamos começar a discutir. Tô aqui para fazer um bate-bola com vocês. Então, se vocês acham que vocês têm todas as habilidades necessárias para isso, pensa, a Mel colocou que sempre tem aquele famoso frio na barriga. Exatamente isso, gente. Exatamente isso. Então, assim, quando a gente chega também muito dono de si, o frio na barriga, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Positivo, ele te coloca um freio, né? Então, assim, aquele frio na barriga, ele acaba sendo um pouco diferente de insegurança. Então, o frio na barriga, ele acaba colocando um freio, às vezes, em algumas atitudes. Ele começa a te deixar um pouco mais coerente, um pouco mais consciente do que você tá falando. Então, ele tem um ponto positivo, viu, Mel? Foi legal? Ó, de novo, fogos, gente. Acho que é quando eu faço assim. Então, foi legal o teu comentário exatamente pra gente entender isso. Mas, o pessoal tá rindo aqui, gente, dos meus efeitos especiais hoje. Hoje tá demais aqui. Mas, gente, o frio na barriga, ele pode te atrapalhar. Se você não se sente seguro, se você não se sente preparado, ele pode te atrapalhar. Só que quando que ele te ajuda também? Quando a gente tem aquela pessoa que é autossuficiente, e aí ele acha que até o frio da barriga não importa de nada. Você gostou também, tá? Aí no Paraná, isso é vibração positiva pra vocês aí. Então, gente, aquele excesso de confiança daquela pessoa que acha que é o melhor enfermeiro do mundo, que sempre vai ter espaço pra ele, que todo mundo abre portas, acaba sendo muito ruim. E isso eu posso falar como recrutadora, que faço bastante processo seletivo, é muito fácil da gente identificar dentro de uma dinâmica.
Quando chega aquelas pessoas, então você vê aquela extremamente retraída, você vê aquele que não tá preparado e você vê aquele que às vezes até é soberbo demais. Então, quem que é você dentro do processo seletivo, ali dentro da dinâmica? E esse, geralmente, a gente tem que dar uma segurada, porque senão ele não respeita mais ninguém que tá ali em volta. Parece que ali é só dele. Então, vamos começar falando um pouquinho das dinâmicas. Então, o que vocês conhecem sobre dinâmica em grupo? Então, coloca aqui como que a gente, para até ver até que ponto vocês entendem, qual é o intuito da dinâmica em grupo, o que vocês acham, o que perguntaram já para vocês em dinâmica em grupo. Então, às vezes as pessoas confundem parte técnica com a dinâmica em grupo. Do tipo, às vezes acontece dentro do processo seletivo de você ter perguntas técnicas em grupo. Então, simulações realísticas, onde muitas vezes eu quero entender o conhecimento técnico do enfermeiro. Isso pode acontecer, inclusive, em provas para enfermeiro trainee, para residência de enfermagem, para concursos públicos. Eu fui fazer concurso público, eu tive uma etapa que era uma prova em grupo oral. Mas isso não é dinâmica em grupo, gente. Então, na cabeça de vocês, qual é... o Danilo colocou que estudo de caso já participou em dinâmica. Muitas vezes a gente lança um estudo de caso, mas o nosso intuito não é avaliar tecnicamente a pessoa, tá? Até porque você já deve ter passado pela parte de prova técnica. Então, o que a gente quer avaliar ali? A gente quer avaliar a resposta que a pessoa dá frente àquela situação. Muitas vezes, supondo, a gente coloca lá um caso real ou fictício, supondo de uma parada cardiorrespiratória. As pessoas ficam tão bitoladas em tentar lembrar todo o caminho da RCP, todo o algoritmo da RCP e responder tudo tão corretamente que ela acaba esquecendo muitas coisas que são cruciais. Supondo os certos da medicação, conferir isso, fazer um readback ali com o que seria o papel do médico que pede para você fazer a medicação, entender toda a questão de comportamento que a gente tem ali em volta. Boa noite, Sandra Valéria! Como que você tá? Tava com saudade de você, mulher. Então, gente... a gente analisa, quando o Danilo colocou de estudo de caso, exatamente, a gente quer entender como que vocês reagem frente a uma situação. Porque avaliar tecnicamente, quando a gente... é o mínimo que a gente tem que saber do enfermeiro. Então, qual é o basal dele? Ele precisa saber o básico daquela nota que a gente coloca ali para aquela prova técnica, para ele poder entrar. Porque, gente, as questões técnicas eu vou adaptando conforme o tempo. Às vezes cada hospital tem um protocolo, tem uma forma de atendimento, cada setor tem um jeito específico, tem materiais específicos que a gente usa diferenciado. Acessar um protocolo, um POP, né, um protocolo operacional é muito mais fácil. Então, eu esqueci como que passa a sonda vesical de demora. Eu não lembro, assim, eu tô em dúvida do passo. Peraí, eu entro lá no sistema de gerenciamento de documentos que tem a instituição, acesso, leio como que é o POP, pronto. Eu já sei. Gente, espera só um pouquinho que nós vamos dar uma bronca aqui na criançada que tá aqui em casa, tá? Só porque senão vai ficar muito ruído aqui na live, mas isso é vida real da mãe que tem criança que está de férias e não queimou energia hoje. Aliás, quem tá passando por isso, me acenem aqui, gente, por favor. Então, voltando pra cá, tudo que é técnico é muito mais fácil, extremamente mais fácil, porque a gente acha a resposta ali. É matemático, né? O que é técnico é matemático. Eu não lembro como que faz uma punção venosa. Tá aqui o protocolo, tem o passo a passo disso. Mesmo que eu pegue o protocolo e deixo ali do meu lado, eu posso não ter destreza, muita habilidade ali para fazer. Mas olhando o protocolo, eu tive o meu preparo na faculdade, eu consigo fazer. Consigo tranquilamente fazer. Agora, quando a gente fala de comportamental, não. Inclusive, a gente nem sabe o que a outra pessoa ali tá do outro lado esperando, tá? Então, esse é o momento que a gente, exatamente, quando a gente lança para vocês
Igual o Danilo falou, estudo de caso, nem sempre eu tô esperando literalmente a melhor resposta, a resposta mais científica, a resposta mais técnica. O que eu tô esperando ali é muito mais entender qual é o comportamento de vocês frente a isso. Então, quando eu lanço uma situação de conflito, eu quero entender como que esse enfermeiro vai reagir numa situação de conflito no dia a dia. Se eu lanço lá uma situação onde o médico tá berrando, tá brigando, é isso que eu quero entender, como que você reage. Boa noite, Isabel. Boa noite, Gisele. Tudo bom? Então, é desta forma que eu quero entender. Então, é exatamente isso. Então, vamos lá. Para quem respondeu algumas questões voltadas ao recrutamento, para que serve a dinâmica? Para a gente analisar o seu comportamento. Então, lembra aquela pessoa que copiou o currículo do vizinho? Porque o vizinho colocou que ele é ótimo de comunicação, que ele é ótimo de liderança, que ele é ótimo, boa noite, que ele é ótimo para raciocínio rápido, que ele é ótimo, ele bota aquele monte de soft skill, ele entra lá no Google e coloca quais são as principais soft skills do enfermeiro. Vem uma lista lá com 9, ele sai colocando tudo aquilo no currículo dele. Então, sabe essa pessoa que faz isso? Na hora H, boa noite, Alex. Na hora H, se ele não conseguir mostrar na dinâmica que ele tem essas soft skills, já era, gente. Por isso que eu falo, o currículo, ele precisa refletir vocês. Obrigatoriamente, o currículo, ele precisa refletir vocês. Fernanda, eu só tenho 2, 3 soft skills mais desenvolvidas, o restante eu não tenho. Cara, que legal que você tem 2, 3 soft skills desenvolvida. Nós vamos enfatizar nela. Ela vai ser... Boa noite, Cris. Cris, a gente também tá com saudade de você, Cris. Comentamos de você hoje. Por sinal, gente, é isso. A gente precisa pegar o que você tem de melhor e transformar isso, tá? Dentro do seu processo seletivo. Então, nossa, se eu tenho comunicação, coloquei lá no meu currículo como uma soft skill forte minha, na hora H, na dinâmica em grupo, eu sou aquele cara que fico lá assim, ó. Ah, tá bom, que vocês definirem, tá definido. Ah, não, eu não quero me expor. Vai lá você, fala lá você. Ah, não. Gente, ali todo mundo é concorrente. Então, se você colocou que você tem comunicação, se você... Beleza, Cris? Muito bom. Se você colocou que você tem comunicação, se você colocou que você tem liderança, se você tem esse comportamento, a gente já vai rasgar seu currículo ali, vai falar, putz, esse não vai passar para a próxima etapa. Tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam. A gente está ali para analisar comportamento, a gente está ali para analisar habilidade de comunicação, a gente está ali para analisar liderança, a gente está ali principalmente para analisar trabalho em equipe. Vamos lá. Essa parte é muito importante. Diferente de quando a gente arranja um emprego e que a gente vai para a área, e aí é muito fácil falar assim, eu trabalho muito bem em equipe. Eu já consegui o meu emprego, eu tô ali com uma equipe toda preparada, eu sei que o meu está garantido. Então, ok. Quando eu tô falando de dinâmica em grupo, que a gente se olha, a gente fala assim, aqui é todo mundo concorrente, tá todo mundo querendo a mesma vaga. Então, esse é um momento muito importante, porque como que você trabalha em equipe, como que você respeita as pessoas dentro dali da concorrência. Se você é uma pessoa que vai respeitar a opinião alheia, vai saber se posicionar e vai saber como extrair o melhor daquele momento onde vocês estão, todo mundo concorrendo por uma vaga, cara, você é a pessoa certa. Porque no dia a dia, quando você já tiver o seu garantido, você vai respeitar muito bem quem está em volta de você. Então, gente, essa é a visão. Eu coloquei aqui um segredo. Essa é a visão do recrutador. É isso que ele quer ver vocês ali fazendo. Então, essa, gente, não é a primeira coisa que eles vão sair perguntando. Eles vão perguntar tão diretivo. Por isso que eles vão jogando cada vez mais situações para que vocês vão se sentindo à vontade e comecem a se soltar.
E é nesse momento que a gente se solta que a gente mostra quem a gente realmente é. Lembra o perfil comportamental que eu falo pra vocês do DISC? É nesse momento que a gente vê quem é dominante agindo como dominante, quem é influente agindo como influente, né? Quem é conforme agindo como conforme. É assim que a gente vê. Então não adianta quando vocês se colocaram vocês se candidataram numa vaga onde a maioria da descrição a gente via que era perfil conforme, não adianta um dominante querer achar que ele vai chegar mandando em tudo ali e que ele vai ganhar no grito, que não vai. Ele vai ter que mostrar que ele, mesmo com esse perfil mais dominante, ele é a pessoa especial para essa vaga. É dessa forma. E basicamente, esse é o momento que você precisa mostrar quem você realmente é naquela vaga. E aí, gente, na hora que a gente relaxa, que começa a ter as brincadeiras, que começam a ter as situações, que as pessoas começam a se soltar, é aí que mora o perigo. Porque tem pessoas que se soltam demais, se sentem à vontade demais, acham que, não, eu preciso ser verdadeiro e ser quem eu sou. Sim, você não tá lá no processo seletivo pra mentir, porque depois a máscara cai. E aí nem nos 3 meses de experiência você passa. Mas, gente, eu tô falando pra vocês terem prudência na forma como agir do que fala. Tem pessoas que perdem a noção em relação a isso. Então, nada de fingir que é perfeito, não existe ninguém perfeito, tá? Ninguém aqui é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente já tá num altar, mas você precisa tentar ser quem você é e não ser quem você não é. Porque quanto mais o recrutador perceber que você tá ali tentando fazer um personagem, mais ele vai te apertar e mais você vai espanar também. E isso fica muito, muito, muito feio. Então, situações sobre pressão. Perguntas básicas do recrutador em dinâmica. Gente, me conta aqui o que você... qual foi uma situação de conflito? Ou então ele joga a situação de conflito. Ele fala assim, você vai fazer o papel da enfermeira, você vai fazer o papel do médico, você vai fazer o papel do paciente, você vai fazer o papel do familiar. Olha, nós levamos o paciente para o centro cirúrgico e operamos o lado errado. Enfermeira, você e o médico, vocês vão dar a notícia para o paciente e para o familiar. Vocês vão fazer o disclosure. Vocês vão lá levar. Como que você age sob pressão? A enfermeira vai culpar o médico? Quem que marcou a lateralidade? O paciente, como que ele vai reagir? Ele vai tentar entender como que vocês se comportam e se vocês respeitam as outras pessoas e as outras opiniões. E antes disso, antes de você apresentar isso para o recrutador, toda a encenação, a situação que ele te pediu, ele vai ver como que vocês se alinham, se as pessoas se respeitam, se as pessoas conseguem se colocar. Ou às vezes assim, ele vai dar uma situação e uma pessoa vai ter que falar ali do grupo. Quem é a pessoa que se prontifica? Será que é aquela que atropelou todo mundo e não respeitou e saiu querendo responder por todos os colegas? Ou será que foi a única que realmente aceitou responder porque estava todo mundo ali submisso e omisso? Então ele vai olhando cada tipo de comportamento ali naquele momento. Então, se vocês já acham que sabem de tudo de dinâmica, vamos lá. Vocês talvez tenham algumas surpresinhas por aqui. Então, quando vocês estão num ambiente de dinâmica, as inseguranças afloram. Na verdade, no processo seletivo, sempre as inseguranças afloram, tá? É normal, a gente tá numa situação que a gente não conhece. A gente tá numa situação sobre pressão também. A gente tá esperando perguntas que a gente não sabe o que vai vir. Ele pode perguntar para mim ali, como que você se vê daqui a 5 anos, por que você escolheu trabalhar aqui na empresa, qual é a sua cor favorita? Eu não sei qual é a pergunta que ele vai. E talvez se ele me perguntar qual é a minha cor favorita, eu não vou nem saber responder. Eu vou falar, são todas. Aí ele vai falar, poxa, essa pessoa não tem personalidade, né? Não sabe nem escolher qual é a cor que ela gosta mais. De tão nervoso que eu fico. Então, as minhas inseguranças afloram. Quando eu já tô ali tete a tete, isso é muito mais.
Quando eu tô num processo seletivo de dinâmica, que eu vejo outras pessoas, aí a insegurança grita. A Mel colocou aqui que sempre responde porque as pessoas ficam mudas. A Mel é um perfil dominante clássico, gente. Mel, é importante a gente tomar a frente. Muitas vezes tenta demonstrar, tá, Mel, que você tá dando a oportunidade para as pessoas responderem, para não parecer que você é só você que entra ali na frente de todo mundo. Mas isso é importante, porque às vezes a gente tá falando de uma dominante num perfil de um monte de gente que não tem esse perfil dominante aflorado e que não tem coragem de se expor. Pode acontecer de estar todo mundo ali dentro de uma sala, não? Isso pode acontecer, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Então, falando sobre inseguranças, imagina vocês lá numa sala, você e mais 3 enfermeiros concorrendo para uma vaga, e aí vai começar ainda a dinâmica, aquele momento que o recrutador pede para vocês se apresentarem. Olha, fala o seu nome, fala um pouco sobre você, o seu tempo de enfermagem e tudo mais. Aí eu pego e falo, eu sou a Fernanda, eu tenho 1 ano de formada, eu não tenho especialização ainda e, sei lá, gosto de passear com meu filho. Bom, tá bom. Aí eu começo a ver que as pessoas que estão em volta, uma tem 5 anos de formada, trabalha num hospital legal e tá concorrendo na mesma vaga que eu. A outra tem especialização. A outra tem um tempo maior também de enfermagem. Ou a outra gera um recrutamento interno. O que eu vou sentir neste momento, gente? Quando eu vejo que na minha cabeça o currículo das outras pessoas são melhores do que o meu. Eu nem conheço essas pessoas. Eu nem sei se elas foram ou não foram bem na prova técnica. Eu não sei se realmente o que elas estão falando ali é bem real. Eu não sei qual é o comportamento delas. É isso aí, Sandra Valera. É insegurança. E é isso que é muito normal dentro de dinâmica. E a gente sabe que as pessoas vão ter insegurança, tá? E é nesse momento que, com as situações de maior estresse, a gente vê o comportamento. Então, gente, insegurança é normal. Eu vou falar pra vocês que quando eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Quando eu tava na coordenação do controle de infecção, e eu fui convidada para participar do processo seletivo de gerência de práticas assistenciais. Eu comecei a fazer o processo seletivo, me chamaram, achei bacana a vaga. No começo, falei, acho que não tem nada a ver comigo e tudo mais. Mas aí, aos poucos, você começa o processo seletivo, você fala, não tem muito a ver comigo, mas de repente as pessoas começam a falar, não, é sua cara isso. E aí você chega um momento que você quer, você entra num processo seletivo querendo, né? E aí quando eu comecei a ver as pessoas que estavam participando do processo seletivo comigo, tinha uma outra gerente que eu era coordenadora nessa época, eu já tinha sido gerente num outro hospital, mas já fazia um certo tempo. E essa já era gerente dali de uma unidade, ela era uma pessoa super querida, muito querida pelo diretor, ao qual era liderança direta. Tinha uma outra pessoa que era, essa era interna igual eu, tinha uma outra pessoa que era externa e que ela tinha 15 anos de experiência na área. Aí o que eu pensei na época, né, eu falei assim, gente, não vou conseguir, óbvio, essa vaga não é minha, porque eu tô falando de uma pessoa que já é gerente daqui, e que tem um super, uma pessoa muito querida aqui na instituição também, né? Tem um bom resultado. E aí eu tô falando de uma outra, que é externa, que tá vindo de um hospital muito bom também daqui de São Paulo, com 15 anos de experiência na área, é óbvio que vai ser uma ou outra. No final, gente, quem passou fui eu. E posso falar pra vocês qual foi o porquê, né, que eu passei na época, assim que o diretor ele chamou para dar o retorno, porque ele fez questão de dar o retorno desse processo seletivo. Ele falou assim, Fernanda, primeiro, foi pelos seus resultados aqui dentro, né, dentro do controle de infecção, ok? Mas foi pelo quanto você é uma pessoa que se relaciona com todas as áreas aqui dentro,
como você é uma pessoa que consegue unir as pessoas e consegue influenciar as pessoas. Mal ele sabia que o meu perfil diz que era influente. E era exatamente isso que ele queria para essa vaga. Só que durante todo esse período do processo, eu fiquei tão insegura porque eu vi as minhas concorrentes. Imagina se eu tivesse feito uma dinâmica. Porque aí, assim, quando eu ouvisse uma respondendo e a outra respondendo, eu falando, bem, elas têm muito mais experiência que eu, estão respondendo isso, eu ia me sentir péssima. Porque eu já não achava que eu era preparada para essa vaga. Então, pensa só. Então, gente, insegurança é normal. Obrigada, Cris. Insegurança é super normal, isso acontece com todo mundo. E na dinâmica isso é mais normal ainda, porque numa entrevista a gente não sabe quem é o concorrente. E na dinâmica a gente vê, e isso amedronta, principalmente quando a gente se apresenta, a gente conta a nossa história. Então isso acaba amedrontando demais ali as pessoas. Então a gente tem medo de responder demais, igual a Mel colocou. A gente tem medo de responder de menos, a gente tem medo de responder errado, a gente tem medo de ser julgado pelas pessoas que estão ali. Então a gente tem muito medo o tempo inteiro. Então, gente, o que não tá tudo bem é vocês pensarem que vocês já sabem de tudo. Isso não dá. Chegar lá sem se preparar, chegar lá esperando que o outro vai responder e às vezes tentar falar igual, porque você achou que o que ele falou foi bonito, ou ficar fazendo caras e bocas. Então, se vocês acham que isso aqui não se aplica para vocês, eu acho que é o momento da gente pensar, porque cada vez mais a gente vê comportamentos estranhos em dinâmica em grupo. Cada vez mais a gente vê pessoas que a gente está tão habituado com essa parte tecnológica de tudo muito rápido, informação muito na mão, e aí as pessoas só pensam nelas, que a gente vê que todo mundo só quer falar, mas a gente não quer ouvir o outro. E aí a gente desdenha do outro, e isso é muito ruim. O Danilo colocou que na dinâmica ele prefere deixar alguém abrir a conversa para depois falar, até para identificar o território. Isso até pode ser uma estratégia boa, Danilo. O problema é se todo mundo pensar igual você. Aí fica aquele silêncio na sala e a gente tem que tomar cuidado quando a gente resolve abrir a conversa, porque às vezes a gente fica tão nervoso por estar um silêncio na sala que quando a gente começa a abrir, a gente começa a não saber direito o que falar. Mas isso pode ser uma estratégia muito boa também, até para você entender com quem que você está ali concorrendo à vaga. Então, gente, eu já vi enfermeiros talentosos travarem isso durante uma dinâmica porque eles estavam apavorados, com medo de ser julgados ou com medo do que a outra pessoa ia pensar. Ou, às vezes, aquela pessoa que sabia muito bem o que responder. E aí, cuidado com esperar o que o outro vai falar, porque às vezes o recrutador faz a pergunta, você sabe o que responder, você sabe o que fazer, só que a pessoa vai lá, fala, quer falar bonito, e aí você fala assim, nossa, não tem nada a ver o que eu tinha pensado. E aí você vai na onda dele, e ali você perde a sua identidade. Então, muito, 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 muito cuidado com isso, tá? Então, enfermeiro, vamos lá. Você que se destaca nas entrevistas individuais, causa boa impressão, mas na dinâmica é um desastre, vamos lá, isso é pra você. Você fica nervoso, gagueja, acaba não mostrando o seu potencial. Isso é familiar pra vocês? A Cris colocou que sempre começa. Olha, gente, a gente tem muitos perfis aqui, eu adoro isso. E sempre pergunta tudo, sempre participa de tudo e sempre acha que só fez besteira. Aí você vê que não tem ninguém que sai tão satisfeita de uma dinâmica em grupo. A Sandra colocou que acha que prefere dar iniciativa, senão ela vai ficando nervosa. Você prefere começar também, senão você vai ficando mais nervosa. É isso, muitas vezes a gente se destaca na conversa ali no tete a tete, mas na hora da dinâmica a gente fica. Por quê, gente? Porque a gente também precisa se preparar com interferências externas, tá? Então, a gente tá tão habituado, e pode reparar, até mesmo nas lives, a gente fala tanto de entrevista, que às vezes a gente acaba deixando a dinâmica de lado. E porque a gente acha que a dinâmica só é uma amplificação da entrevista, e não.
A entrevista ainda é o momento dele te conhecer a pessoa mesmo, né? E conhecer, às vezes, algumas questões mais profissionais. Eles não vão perguntar de grandes projetos em dinâmica, né? Então é diferente da entrevista, que muitas vezes ele pergunta onde você se vê daqui 5 anos, me conta algo bacana que você fez, né? Então me conta um pouquinho da sua última experiência. Então, diferente disso na entrevista, que a gente se prepara desta forma para essas perguntas, na dinâmica geralmente vem situações. E aí no momento que vem situações, a gente não sabe mais como agir. Por isso que eu falo pra vocês, gente, entender o seu perfil é fundamental, porque é ali que a gente sabe, dentro do nosso perfil, o quanto a gente, em situações de estresse, às vezes a gente acaba agindo de forma diferente. Tem gente que acaba ficando restrita, tem gente que acaba falando demais. Eu sou a pessoa que falo demais, né? Então eu tenho que segurar, porque quando eu vejo já falei, fiquei nervosa, falei. Eu fico nervosa, eu tenho ataque de riso, gente. Então imagina, se às vezes eu começo a ficar nervosa, eu começo a rir, aí eu começo a tossir porque eu dou risada demais. E isso não é legal num processo seletivo. A Mel colocou quando ninguém fala por muito tempo. E você sabe a resposta, o que você fala? Porque você acha que o recrutador quer alguma resposta. Gente, o recrutador ele quer resposta, tá? O que é bacana quando vocês estão num grupo que ninguém fala e eu sou a pessoa que sei a resposta e quero falar e não quero parecer que eu sou intrometida, né? Tipo, aparecida. Sabe o que você faz? Você tá vendo aquele silêncio mortal, né? Ali. O recrutador tá olhando pra todo mundo, você dá aquela batida de olho, encontra com o olhar do recrutador, dá aquele sorrisinho pra ele e fala assim, eu posso responder, eu posso começar. Sempre de uma forma, assim, não sei se vocês já assistiram. Acho que sim, né, gente? Harry Potter, quando bem nos primeiros filmes do Harry Potter, que a Hermione ainda é criancinha, cuidado com o perfil da Hermione, tá? Que o professor nem terminou a pergunta, ela já tá com a mão levantada querendo responder. Então, esse perfil é cansativo. Daquela pessoa que já levanta a mão e já começa a falar. Não, mostra que você sabe, que você quer se colocar, mas que você tá olhando em volta, dando oportunidade para pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade que tem. Tá? E aí você aproveita, tá? A Cris também fala que fala demais, Cris, nós vamos ver teu perfil aí pra ver se você não é meio parecida comigo porque não adianta, gente, perfil influente fala mesmo, então é isso. Então, gente, pra quem não se prepara, eu já escuto muitas vezes de pessoas assim, eu não sei o que o recrutador vai colocar na dinâmica, o que adianta me preparar? Não adianta nada, eu já fiz tanta dinâmica, não, eu sei, eu tenho experiência na enfermagem, eu sei também. Gente, a autoconfiança sem realmente ter a confiança real, gente, sem ali ter a certeza, tá? Aquela soberba de tipo, eu sei, de nada, Mel, eu sei, deixa comigo, tá dentro, tá no papo. Gente, essa autoconfiança pode acabar com vocês, ser um insucesso para vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam fazer olha lá meu filho berrando aqui, gente. É isso, estão correndo pela casa. A primeira coisa que vocês precisam fazer é conhecer o inimigo. No caso, seria o amigo, gente. Conhecer o terreno que vocês estão. Isso é fundamental. Então, conhecer a empresa e os valores dela. Sabe por quê? Porque às vezes você nem sabe direito responder ou se pontuar de acordo exatamente com o que o recrutador colocou ali, com a situação. Mas quando você traz alguma questão voltada a valores da instituição, isso é muito importante. Então, supondo, em algum momento ele joga lá alguma situação que você fala assim, meu Deus, o que eu vou responder? E aí você fala assim, olha, em situações como essa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu sou uma enfermeira dessa instituição aqui, da Academia da Saúde, e sendo uma enfermeira, então, numa situação como essa, o que eu vou fazer, o primordial são os valores da instituição. Então, eu vou atuar dentro dos valores, eu vou atuar com empatia, eu vou atuar querendo ser referência, eu vou atuar dando segurança para o paciente, eu vou atuar com qualidade. Então, quando vocês trazem também
um pouco do conhecendo o território, mostrando que você estudou sobre isso e que todas as suas ações a partir de então, quando você entrar nessa instituição, vai ser pautado em cima da missão e dos valores dele, ele vai entender, poxa, se ela se preparou para estar aqui, é porque ela vai investir nessa instituição. E isso é muito importante. Eu lembro que há muito tempo atrás, muito tempo atrás, né, em 2007, quando eu entrei numa instituição, uma que eu contei para vocês na live passada, que eu comecei no dia do meu aniversário e tudo mais, não era nem missão, não era nem os valores, mas essa instituição tinha um slogan que falava que o objetivo deles era ser humano naquela época. Aquilo me tocava tanto, então eu respirava isso, eu respirava essas ações, porque para mim, ser humana é muito importante. Tratar a pessoa como mais um número, quer que seja o funcionário, quer que seja o paciente, quer que seja qualquer outro profissional ou familiar, para mim não vale de nada. Todo mundo ali tem uma história, todo mundo ali é um ser humano, todos vocês têm a expectativa de vocês. Se a gente vai ou não vai conseguir chegar lá no resultado que vocês tanto almejam, a gente não sabe, a gente isso pertence ao futuro. Mas a gente precisa entender que isso é do ser humano e que a gente vai fazer de tudo por isso. Então isso era uma coisa que me tocava muito. Então isso eu sempre trouxe para quem estava entrando na época que eu treinava, e eu trouxe isso dentro do meu processo seletivo, porque eu lembro que quando eu vi essa frase me tocou. Eu falei, eu quero trabalhar nessa instituição porque o objetivo dela é ser humana. E eu quero ser humana, eu sou humana, eu quero ser tratada como isso. Então, parece uma frase boba, mas isso é muito importante. Próxima dica. Então, primeira dica é a gente avaliar ali o terreno, né? Então, conhecer o hospital e usar disso na dinâmica. Usar, quer que seja na dinâmica, você vai representar um papel, tá bom? Dentro desse papel que me passaram, como que eu posso trazer a essência dessa instituição que eu estou estudando para ele? Então, vamos lá. Segunda dica, gente, o autoconhecimento. Não vou deixar de falar dele. Nunca. O seu maior inimigo é você. A insegurança é sua. E é sua porque você não conhece. Gente, se a sua insegurança for só porque você não sabe o que vai ter na dinâmica, tá ótimo. Sabe por quê? Porque quando você chegar na dinâmica e começar a acontecer, você vai saber o que está acontecendo. Passou a insegurança, você foi avisado. Agora a gente vai ter uma situação como essa. Discutam ali em grupo. Pronto. Então já é para acabar a insegurança. Se a insegurança é porque eu não sei o que vai acontecer, quando eu for informado o que vai acontecer, a insegurança vai embora. É assim que acontece? Não. Por que não é o que acontece? Porque a partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer, eu não sei como fazer. E eu só não sei como fazer porque eu não tenho conhecimento. Ou porque eu não estudei sobre isso, ou porque eu não me preparei para estar lá, ou porque eu me candidatei para a vaga errada e não tenho competência para isso, ou porque eu menti no meu currículo e dei sorte de chegar lá, ou porque eu não me conheço, tá? E muitas vezes a gente não age, né, de má fé dessas formas, né? Então, quando eu falo assim, me candidatei para a vaga errada, nem sempre eu fiz isso, deixa eu sair atirando para todos os lados. Mas muitas vezes, gente, eu faço isso porque eu tô no desespero e porque eu não consigo identificar que aquela vaga não é para mim. Então, o autoconhecimento, gente, é fundamental. O seu pior inimigo é você. É você. Então, o que vocês precisam aprender é a se conhecer e trazer o que é melhor de vocês. Então, por isso que no modelo ADS a gente faz o DISC. Existem várias formas de autoconhecimento, tá? Acho que muito cuidado com isso, porque, gente, a partir do momento que a gente tem ali o resultado, a gente precisa saber como atuar com isso, porque senão a gente sai falando, eu tenho perfil influente, eu tenho perfil influente. Vocês sabem que os influentes, eles são conhecidos como superficiais, ou às vezes mentirosos. Então, eu tenho que usar o positivo do perfil influente, que é ser comunicador, quer trazer as pessoas junto para mim, quer conseguir vender realmente as
coisas do tipo, gente, não, essa situação é boa, essa situação aqui é favorável. Dentro da gestão de práticas assistenciais, teve uma vez que a gente teve que mudar completamente a escala da fisioterapia da instituição que eu trabalhava. A gente teve que chamar o conselho, a gente teve que chamar o sindicato, as pessoas ficaram muito bravas, porque assim, a gente tinha uns 30% aí desse grupo de fisioterapeutas que tinha uma escala de trabalho maravilhosa, eles trabalhavam 6 horas de segunda a sexta. Só que a gente teve que fazer uma coisa mais igualitária. Imagina o que é você gerenciar a insatisfação de 30% de pessoas que estão com mais de 20 anos de casa. Mas eu tive que trazer esse lado, o porquê que eu estava fazendo isso, o quanto isso iria beneficiar a instituição, o quanto isso também iria beneficiar a equipe como um todo, porque de uma certa forma, se eu não fizesse isso, a gente ia ter que aumentar o número de profissionais, e isso sairia muito mais caro para a instituição, sendo que eu poderia mexer ali na escala. E se a instituição não aceitasse aumentar o número dos profissionais? Porque é um risco, gente, é gasto, é custo. Se eu tenho ali a mão de obra interna, por que eu tenho que contratar mais? Boa noite, Lucas. Quanto tempo? Lucas, tá atrás, ó, tava te esperando. Por quê, gente? Com isso, então, eu usei do meu perfil influente com conhecimento para influenciá-los. E deu certo, eles entenderam, porque eles também tiveram empatia, se colocaram no lugar dos outros 70% da equipe que estava ali. Eu tô falando de uma equipe que tem em torno de 130 pessoas, a gente pra caramba. Então é isso, gente. Então, o perfil influente, se eu não souber trabalhar o ponto positivo do perfil influente, gente, ele é uma pessoa que só fala, é superficial. Então, a gente precisa estudar. Também, Lucas, ó, posso contar que deve ter umas 3 lives que você não entra, eu tava de férias, né? Então, é isso. Então, por isso que eu falo, gente, o autoconhecimento é muito importante, mas a gente precisa fazer e saber avaliar o autoconhecimento. Tirar o ponto positivo, enfatizar o ponto positivo e o que tem de características que são negativas, entre aspas, ou a melhorar, é o que a gente precisa saber como trabalhar, tá? Então, não adianta chegar lá para isso. E aí, com isso, a gente vai ser seguro e completo. Vou falar para vocês, eu sou uma pessoa analítica por prática, né? Porque eu fiquei 10 anos em controle de infecção é extremamente analítico. Mas até então não era tanto o meu perfil. Mas um perfil de uma pessoa influente em geral, ela não é analítica, tá? Se ela não praticar, então ela não é analítica. Então, dependendo da situação que o recrutador vai te colocar, porque, gente, não é uma situação, numa dinâmica, ele coloca várias situações. Dependendo da situação, se você percebe que aquela resposta não é para o seu perfil, dá uma segurada na hora, participa com um grupo, mas não seja líder para aquilo. Agora, se você perceber que aquela pergunta é para o seu perfil, aproveita e mostra o seu melhor. Principalmente, gente, tenta pensar se aquela pergunta faz sentido com a descrição da vaga pela qual você se candidatou. Porque aí realmente ele vai querer ver se o que você colocou no seu currículo tem a ver com a vaga que ele colocou ali, com a descrição, tem a ver com as palavras-chave e se tem a ver ali com a pergunta. Porque com certeza o que ele colocar ali para você é uma situação que deve ter acontecido, situação real dentro dessa posição que ele busca. E aí, falando de mais uma dica extremamente importante, habilidade de comunicação bem desenvolvida, assim como liderança e empatia. A gente busca isso muito no enfermeiro. A falta de empatia está cada vez maior. Quem tem se formado está percebendo que a gente pouco trabalha a questão da empatia, né? Hoje eu estava vendo alguns vídeos e aí eu vi um vídeo da Ana Nery, né? Falando um pouquinho da história da Ana Nery, claro que eu já sabia, né, gente? Mas assim, a gente relembra e a gente fala assim, poxa, ela foi na guerra por conta dos filhos, ela deu todo o dinheiro dela para construir o hospital, ela tinha 51 anos. Gente, isso sim é empatia genuína.
A gente não vê mais hoje, e eu acho que a enfermagem ela é uma profissão e ela precisa ser encarada como uma profissão. Mas não dá pra ser uma pessoa que, eu tenho aqui em casa, eu sou uma enfermeira extremamente empática e o meu marido trabalha com sistemas, gente, com computador. Imagina se de vez em quando a gente não tem uns atritos, porque ele é extremamente, assim, calculista, porque pra ele é tudo ali regra de computador e pra mim não, pra mim é tudo coração. Mas hoje em dia a gente vê enfermeiros exatamente dessa forma. É isso, é isso, é isso. Ele não consegue entender. Então, muitas vezes, na situação, a gente vai tentar entender qual é o seu nível de empatia. Outro dia eu recebi uma reclamação de uma enfermeira falando assim, que ela ia fazer uma denúncia de uma paciente que tinha berrado com ela. Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos entender, eu quero entender porque ela foi extremamente mal educada, ela foi extremamente ríspida, ela pediu pra eu sair do quarto. Realmente isso tinha acontecido, gente, isso tinha, e eu acho que nada justifica desrespeito, não tem que desrespeitar o profissional da saúde, a gente tá lá pra trabalhar. Mas vamos entender um pouquinho da situação, gente. Essa paciente, ela tinha acabado de receber um diagnóstico de terminalidade. Ela estava no momento que ela estava começando a querer digerir aquilo que tinha acontecido. Ela encontrou a primeira, infelizmente, aquela profissional entrou na frente dela naquela hora para fazer alguma coisa que ela pensou, para que eu vou me submeter a esse procedimento se eu sou terminal? Porque foi isso que passou na cabeça da paciente e ela explodiu. Então, assim, será que fazer a denúncia neste caso é o melhor? Ou será que eu tenho que me colocar no lugar também dessa paciente? É claro que ela poderia não ter sido grossa e tudo mais com o profissional. Sim, poderia. Mas você no lugar dela, como que você agiria? A gente não sabe. E se a gente não sabe é porque a gente não teve empatia. É exatamente isso. Cris colocou que a falta de empatia entre a equipe multiprofissional dentro de um hospital é gritante. Ela vivenciou isso semana passada. Aliás, a Cris me contou algumas coisas que ela ficou bem chocada. Então, é exatamente isso, gente. Então, é isso que a gente busca ali. Eu também não tô pedindo para você, profissional, quando o paciente receber um diagnóstico dele, sentar no chão e chorar junto com ele ali compulsoriamente. Porque você precisa também ser um ponto de equilíbrio para ele. Mas a gente está falando, entenda o que o outro está passando. Isso é muito ruim, entenda o que o outro está passando. Então isso a gente vai procurar em vocês. Liderança, tá? Empatia e comunicação. Falei para vocês que eu estava em alguns hospitais essa semana. E eu cheguei lá para apresentar alguns catéteres e tudo mais. São tecnologias diferentes de acesso periférico, mas são acessos periféricos diferenciados. E a gente tá fazendo esse tipo de treinamento. Eu chegava para conversar com o enfermeiro ele não saía do balcão. Muitas vezes, gente, o técnico de enfermagem eu falava assim, eu já ouvi falar desse catéter, ele é super legal. Aí eu falava, então, eu só preciso passar a orientação pra vocês, explicar um pouco, apresentar o produto. Não, tá bom. O enfermeiro tinha acabado de me falar assim, esse horário é difícil. Aí o técnico de enfermagem falou assim, não, agora é o melhor horário, é o horário mais tranquilo. Peraí, fulano, ciclano, beltrano, vem aqui. Gente, como está a liderança de vocês? Porque eu vou falar, essa semana que eu fiquei, Cris, me fala como tá sendo a sua experiência, Mel também, que tá dentro de um hospital aí, como que tá sendo a experiência de vocês? Porque é isso que eu tenho visto. E eu não tô falando que o técnico de enfermagem não tem que ter a liderança dele. É super importante, gente. Isso também, esse tipo de influência dentro da equipe é super positivo. Mas cadê você que é o líder da equipe? Cadê você que tem que saber qual é o melhor horário? Cadê você que tem que entender que aquele produto, a tua instituição tá querendo que entre? Cadê você? Eu tô dando uma situação que eu vivenciei, mas isso a gente vê o tempo inteiro, gente. Eu cheguei a ver um monte de gente na copa tomando café e o enfermeiro correndo do lado pro outro com intercorrência, sem ter a coragem de ir lá abordar as pessoas na copa, que tava a equipe inteira na copa, sem ter a coragem de abordar as pessoas na copa, porque ele é o líder, ele precisa manter a qualidade assistencial de todo mundo tem direito para tomar café.
mas não no mesmo momento. Se dá para tomar no mesmo momento, gente, vamos confraternizar. Se não dá, não dá. E isso faz parte da liderança. E é isso que a gente busca no processo seletivo. Então, cuidado da forma que vocês pontuam. E principalmente, gente, se vocês mostrarem que vocês têm essa qualidade, pratique elas depois no dia a dia, tá? A Cris colocou que a forma de abordar um paciente é algo primordial. Um olhar humanizado, um ser humano. Realmente isso é primordial. E a Sandra Valéria colocou assim mesmo, os técnicos têm liderança porque a maioria só sabe mandar. Gente, é complexo, né? Então, todas essas qualidades, gente, é isso que a gente busca. E isso não significa que vocês precisam estar totalmente desenvolvidos. Mas isso significa que vocês precisam entender que esse é um ponto primordial e que isso vai ser cobrado, tá? Isso vai ser cobrado. A empatia, então, e não vai vir falar assim, me dá um exemplo de empatia, uma situação que você foi empático, é muito fácil isso, tá? E isso é uma resposta que eu procuro no Google e eu dou facinho. O recrutador não me conhece, não vai saber se isso é verdade ou se isso é mentira. Ele vai colocar uma situação ali e ele vai entender. Se você é aquela pessoa que só vai brincar na hora de fazer uma situação. Gente, não é teatro de colegial. Não é teatro de colegial. Ele quer ver, inclusive, qual é o seu comportamento de organização ali, o quanto você encara isso de uma forma positiva. A gente já teve casos de desligamento de enfermeiros, tá? Que fizeram piadinhas em posto de enfermagem e o familiar passou e ouviu. Então, inclusive, tome cuidado, às vezes, em piadinhas, em falar, tá bom, eu peguei um papel que é bobo, eu peguei um papel aqui que é o seu familiar. Então, eu não sou enfermeiro mesmo nessa situação, não sou profissional da saúde, eu vou fazer de qualquer jeito. Cuidado com isso, porque isso vai mostrar o como você também vai lidar com situações do dia a dia, se você vai fazer piada demais, se você vai fazer desdém demais. A Mel colocou que alguns enfermeiros são frios no que ela tá passando. Tem uma atenção porque disse que menos de um ano ela vai ser enfermeira, porque você tem uma carteirada, né? Às vezes a gente precisa falar mesmo que a gente é profissional da saúde e que a gente sabe o que a gente está vendo, né? É exatamente isso. Então, pessoal, é isso que a gente procura. Eu acho que eu passei bastante informação para vocês aqui em relação à dinâmica. É muito importante a gente ser proativo, mas não ser aquela pessoa que só quer dominar a conversa e que na hora que o outro tá falando, porque às vezes assim, eu sou proativo, eu começo, beleza, e aí vai o outro e eu tô ali o tempo inteiro prestando atenção, entendendo, né? Ou simplesmente ali quietinho, sendo ouvinte do que o outro tá falando. Tem pessoas que só ela quer falar e na hora do outro ele saca o celular pra fora, ele senta de qualquer jeito, ele faz caras e bocas porque a pessoa, na cabeça dele, a pessoa falou uma bobagem. Vamos lembrar que quem tá ali avaliando o outro é o recrutador e não você. Você tá na mesma posição que o outro, então não te dá o direito de avaliar e desdenhar quem tá ali do lado, porque é muito desagradável pra gente quando a gente tá falando e a gente percebe que tem alguém desdenhando. Nesse momento quebra todas as nossas pernas e a gente tira toda a estabilidade da pessoa que tá ali. Isso é muito feio, isso é muito desrespeitoso. O Danilo colocou que teve tirou um colaborador do setor para repensar, devido a fazer piadas com o paciente com um mamilo. Nossa, é um pouco a mais, né, Danilo? A gente já teve também casos, tá? Inclusive de piadas envolvendo uma paciente que chegou e parou. Isso foi extremamente desagradável, tá? Esse profissional foi desligado, inclusive, porque ela fez uma piada, o familiar estava passando e era a mãe dessa pessoa e ela tinha ido a óbito, né? E o profissional de saúde estava fazendo uma piada de toda a situação do que estava acontecendo ali. Então, mostre que vocês sabem ouvir. Mostra que você se importa com a opinião do outro. Mostra que você também está torcendo genuinamente para aquela pessoa que está ali do lado. Vocês estão na mesma situação. Vocês dois são concorrentes. Vocês dois estão precisando da vaga, mas você também torce por ele. Porque é muito legal, gente, quando às vezes a gente tem 4 pessoas ali, você tem 4 vagas. E o que na verdade às vezes você quer saber
onde você vai alocar, todo mundo vai bem, onde você vai alocar. Então, torcer pelo outro faz parte. O que a gente manda pro outro, a gente recebe em volta. Então, toma cuidado da forma que a gente trata o outro, porque isso pode vir pra gente a galope. Então, resolva os problemas de forma criativa, tá? Isso é muito importante. Escute bem a situação, entenda e tenta resolver os problemas, as situações que eles colocam ali na dinâmica da melhor forma possível e sempre ouvindo os outros, sempre mostrando que você é uma pessoa que trabalha em equipe e nada de ser o sabe-tudo, né? Então, assim, isso não cola mais, isso tá mais do que na hora da gente mudar. E aí depois a gente fala assim, a enfermagem é desunida, mas na hora H no processo seletivo o cara tá lá disparando, só ele quer responder, ele faz caras e bocas quando o outro fala e ainda tem a cara de pau de falar que a enfermagem é desunida. Então é isso, apoia o outro. Às vezes a gente percebe que a outra pessoa tá lá falando e ela esquece uma palavra, ajuda ela se você sabe. Fala lá só pra palavra, aí a pessoa fala. Então é isso, apoia também quem tá falando, gente, isso faz parte. Isso vai engrandecer o seu perfil cada vez mais. Então os amostradinhos cada vez mais estão perdendo espaço. Isso é muito ruim dentro da enfermagem. E use as redes sociais, a tecnologia a seu favor. Então, assim, cuidado cada vez mais com o que a gente publica. Aproveita os grupos de WhatsApp, aproveita os outros grupos que vocês têm, supondo o próprio grupo do modelo ADS, enfermeiro contratado, discute, conta o que vocês estão passando. Poxa, acabei de fazer o processo seletivo, conta pro outro. Gente, o recrutador fez uma pergunta, eu respondi desse jeito, o que vocês acham? Isso é muito importante, gente, essa troca é muito favorável pra gente, porque cada vez mais a gente aprende com a experiência do outro. Isso faz parte, isso é muito bom. Pensa que se a gente tiver que aprender somente com a nossa experiência, a gente precisava viver por 200 anos. Então, realmente, essa troca de experiência é fundamental e é isso que engrandece. Então, gente, finalizando, dinâmica em grupo, ela serve para avaliar o seu comportamental, tá? Para o enfermeiro, o que a gente mais busca? Perfil empático, uma boa comunicação, que você saiba falar o que falar e como falar, perceber que quem está do outro lado está entendendo o que você está falando. Então isso é fundamental. Então a gente olha a empatia, a gente olha a liderança, a gente olha o quanto às vezes a pessoa só quer ela não é líder respondendo tudo, ela só quer se aparecer, porque na hora H dela assumir toda a resposta ou as ideias, ela não tem. Às vezes a gente vê muito esses perfis mais amostradinhos, do tipo assim, ele tá lá sentado ouvindo todo mundo discutir. E as pessoas tendo ideias maravilhosas. Ah, na hora H, quem quer representar aqui o grupo pra falar? Ah, eu falo. Tipo, foi aquela pessoa que não abriu a boca, que não deu a opinião dele. E aí ele levanta a mão, não, eu falo. Porque ele achou a opinião dali do grupo muito importante. Então, cuidado com isso, porque a gente tá vendo como cada grupo tá trabalhando, tá? Eu não quero viver 200 anos não, Mel, porque aí, imagina, gente, 200 anos ali na enfermagem, né, trabalho pesado, a gente ama o que faz, mas cansa também, não quero não. Então eu queria que vocês me falassem, gente, o que vocês acharam disso, se vocês entenderam um pouco mais essa etapa da dinâmica. Ela é muito importante. Ela é importante, inclusive, para a gente ver o quanto vocês se encaixam para a vaga que a gente tem. Geralmente na dinâmica a gente olha, inclusive, quer ver uma coisa muito legal? Eu lembro que eu tinha uma vez uma vaga de um enfermeiro de clínica cirúrgica. Era uma unidade que atendia muito mais ortopedia. Tinha uma líder com muita cobrança. Eu era gerente e tinha uma liderança naquela área, uma líder assim super presente, mas que cobrava bastante. E que a gente tinha uma equipe que era muito boa, porém uma equipe extremamente tarefeira. Ela precisava de pessoas para arrastar ela ali. Senão, eles não trabalhavam unidos, eles trabalhavam muito bem separados. Na dinâmica, o que a gente procurou? As hard skills, básico, sim. Soft skills, algumas também. E principalmente,
era a liderança, era o poder de influência e era a forma que esse enfermeiro trabalhava em equipe. Ali, naquele momento, para aquela vaga era fundamental. Nossa, mas eu precisava especificamente de um enfermeiro que soubesse trabalhar em equipe para uma clínica médica ortopédica? Não. Eu precisava de um enfermeiro que sabia muito bem liderar ali uma equipe para aquela equipe que ele ia ficar. Então, a gente já olhou extremamente aquelas pessoas que estavam lá pensando na equipe que ele ia liderar. Então, é isso que a gente busca dentro de uma dinâmica. Então, entenda o conceito dela e saiba que vocês vão estar sendo avaliados totalmente a parte comportamental. Você ia mais esse setor? Você trabalha centro cirúrgica? Isso era uma clínica. Era muito bom mesmo. Pessoal, é isso. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Semana que vem tem mais. Tô cada vez mais publicando para vocês um pouco do meu dia a dia. Acho que é muito importante vocês entenderem todos os movimentos. Eu realmente não paro, mas todo o meu dia a dia para vocês verem que também existe enfermagem além de hospital e além da assistência. Porque às vezes a gente fala, não tenho vaga na enfermagem, mas é porque a gente não olha como um todo. Então, continuem seguindo aqui a academia. Todo dia eu vou colocando coisas ali. Eu tô tentando publicar mais do meu dia a dia ali nos intervalinhos que vão acontecendo. Pessoal do modelo ADS, a gente vai cada vez mais. A gente já vai começar a marcar os encontros em grupo, porque eu falei pra vocês, rede social e grupo, a gente precisa saber trabalhar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, boa noite. Vejo vocês aqui ao vivo na próxima live, mas vão me escrevendo pra gente ir conversando durante a semana, senão eu vou sentir falta. Boa noite, Jairo. Boa noite.